Se você integrar estes 7 hábitos à sua vida, ela nunca mais será a mesma. Esta não é uma promessa vazia, nem um convite superficial à produtividade. É uma convocação para uma mudança profunda, daquelas que brotam de dentro, tocam seu caráter, reorganizam seus valores e transbordam para todas as esferas da sua existência. Porque quando você altera a sua essência, os resultados se manifestam naturalmente. Vivemos em uma era que glorifica a produtividade, mas negligencia o significado. Corremos incessantemente, agendamos reuniões, riscamos itens de listas e, ao final do dia, sentimos que nada de fato evoluiu. A vida se tornou um ciclo de repetições, urgentes mas sem rumo. E é nesse ritmo acelerado, sem fundamento e sem direção, que muitos se exaurem, pois produtividade sem profundidade é apenas agitação, e eficiência sem essência é ruído bem organizado. Stephen Covey inicia seu livro com uma provocação sutil, mas impactante. O verdadeiro sucesso não começa com técnicas de gestão do tempo, mas com uma transformação mais intrínseca, a mudança de dentro para fora. Isso significa que, antes de modificar o que você faz, é preciso transformar quem você é. E aqui se inicia o primeiro passo dessa jornada. O hábito 1. Seja proativo. No entendimento de Covey, proatividade não é meramente tomar iniciativa, é assumir a responsabilidade plena pela própria vida. É compreender que, entre o que acontece, com você e a sua resposta a isso, existe um intervalo. E nesse intervalo reside a sua liberdade. O mundo pode ser desafiador, as pessoas podem falhar, as circunstâncias podem te pressionar, mas a maneira como você decide reagir a tudo isso ainda é sua. Pessoas reativas vivem em um estado constante de defesa. Elas justificam. Eu sou assim porque me provocaram. Estou estressado por causa do meu chefe. Não mudei porque a crise apertou. Elas entregam o controle da própria vida a outros, como se fossem meros passageiros do seu próprio corpo. Já as pessoas proativas assumem o controle. Elas entendem que podem escolher as palavras, o tom, a atitude. Não vivem à mercê do clima, do humor alheio ou da insegurança do ambiente. Elas agem baseadas em princípios e não em circunstâncias. E é exatamente aqui que o Salmo 91 se conecta com força. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso não é uma promessa de uma vida sem dor. É um lembrete de que quem faz do Senhor o seu refúgio e habita no abrigo do Altíssimo, desenvolve uma estabilidade que o mundo não pode abalar. Essa pessoa não é impulsionada pelo pânico coletivo, nem afundada pelo medo. Ela caminha com firmeza, mesmo quando tudo ao seu redor desmorona. Ser proativo é viver essa verdade. É saber que, ainda que o mundo desabe, você ainda pode escolher a paz, a verdade, a responsabilidade. É como se o hábito da proatividade fosse a versão prática da fé aplicada. Você não depende do que vê, você age com base no que crê. Covey afirma que, entre o estímulo e a resposta, o ser humano possui 4 dádivas que o tornam livre. A autoconsciência para perceber a si mesmo, a imaginação para vislumbrar novos caminhos, a consciência para discernir o certo do errado, e a vontade independente para agir de acordo com os próprios valores. Essas são ferramentas concedidas por uma força maior, e quando as utilizamos com integridade, vivemos como quem realmente confia no Altíssimo, firmes mesmo no caos. Não é à toa que o salmista declara: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Agora, reflita por um instante. Quantas vezes você reagiu sem pensar? Quantas vezes permitiu que o medo, a raiva ou a insegurança assumissem o comando? Quantas vezes concedeu ao outro o poder de definir como você se sentiria? Ser proativo é romper esse ciclo. É não culpar, não esperar, não terceirizar. É viver com bravura, mesmo quando a dor se manifesta. É agir com integridade, mesmo quando ninguém está observando.
É transformar a própria mente em uma fortaleza e o coração em um altar de convicções. Pessoas proativas não vivem em função de vitórias efêmeras. Elas vivem a partir de propósitos profundos. Elas entendem que o crescimento não vem de fugir do desconforto, mas de enfrentá-lo com consciência. E como no Salmo, sabem que estarão seguras debaixo das asas do Senhor, mesmo quando tudo ao redor parecer desabar. Esse é o primeiro hábito, e também o mais crucial. Porque se você não assumir a responsabilidade pela sua vida, nada mais que vier adiante funcionará. O propósito guia. A prioridade. Constrói você já ponderou para onde sua vida está se encaminhando? Não apenas onde você se encontra agora, mas para onde ela realmente está indo. Muitos vivem o dia a dia com intensidade, mas sem direção. É como remar com vigor, mas sem bússola. E o resultado é um cansaço existencial que se acumula silenciosamente. O hábito 2. Comece com o fim em mente. Traz exatamente essa percepção. Ele nos convida a viver cada dia com um propósito claro, com uma visão definida, com os olhos no que realmente importa. Stephen Covey ensina que tudo é criado 2 vezes, primeiro na mente, depois na realidade. Assim como uma casa nasce na planta antes de se tornar parede e telhado, sua vida precisa de um projeto interior antes de ser construída no mundo exterior. Quando você vive sem esse objetivo final em mente, tudo ao seu redor começa a decidir por você. A agenda dos outros, os compromissos automáticos, os apelos do urgente. Você corre, mas não sabe exatamente para onde. E como diz o ditado, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Mas, no fim, todos eles conduzem ao vazio. Ter um propósito final em mente não se resume a metas externas. É sobre identidade, missão, legado. É indagar-se. Quem estou me tornando? O que minha presença deixa nos lugares por onde passo? O que desejo que permaneça depois que eu me for? Covey propõe um exercício impactante. Imagine-se em seu próprio velório. As pessoas se levantam para falar de você. O que você gostaria que dissessem? Não sobre suas conquistas, mas sobre seu caráter. Sobre como você fez os outros se sentirem. Sobre como viveu, amou, serviu. Quando você vive com esse propósito em mente, as decisões do presente ganham significado. Você começa a agir como alguém que constrói. E para quem constrói, cada escolha é um tijolo. Esse hábito nos força a retornar à questão: quais são seus valores inegociáveis? No que você realmente acredita? O que não está disposto a sacrificar, mesmo em nome do sucesso? É por isso que Covey diz que precisamos nos reconectar com princípios eternos. Eles são o alicerce. A partir deles, você define sua missão pessoal, seu norte, e então, o caos ao redor já não tem mais o mesmo poder sobre você, porque você sabe para onde está indo. É nesse ponto que entramos no hábito 3. Primeiro, o mais importante. Se o hábito 2 define o destino, o hábito 3 define o trajeto. Ele nos ensina a organizar o tempo, a vida e as escolhas com base em prioridades autênticas, e não em pressões externas. Covey apresenta uma matriz simples e poderosa: o que é importante e urgente, o que é importante, mas não urgente, o que é urgente, mas não importante, e o que não é nem urgente, nem importante. Pessoas altamente eficazes vivem na segunda categoria. Fazem com constância o que é importante, mas ainda não urgente. Elas cuidam da saúde antes da crise. Elas investem em relacionamentos antes da ruptura. Elas desenvolvem conhecimento antes da necessidade. Já os ineficazes vivem apagando incêndios, correm atrás do prejuízo, vivem ocupados, mas não produtivos, e no fundo, sabem que estão apenas sobrevivendo. Viver o hábito 3 é aprender a dizer não com consciência, para poder dizer sim ao que realmente possui significado. É entender que seu tempo é sagrado e sua atenção valiosa demais para ser desperdiçada com o que não edifica.
Esses dois hábitos, direção e prioridade, caminham juntos. Eles nos impulsionam para uma vida mais plena, mais alinhada, mais leve, mas ao mesmo tempo exigem um tipo de força interior que nem sempre conseguimos acessar sozinhos. É por isso que agora, antes de prosseguirmos, eu te convido a pausar por um momento, a silenciar as pressões, a se reconectar com o que é eterno e selar este estudo com a oração que atravessa os séculos, alinhando nossa mente, nossa fé e nosso propósito. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora sim, podemos seguir de coração mais sereno, mente mais límpida e alma conectada com o que realmente importa. Porque quando você vive com o fim em mente e organiza sua vida colocando primeiro o mais importante, algo muda dentro de você. O mundo continua ruidoso, mas você aprende a ouvir a própria consciência no meio da confusão. E então, como diz o Salmo, Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque quem vive por princípios caminha sob proteção. E quem coloca Deus no centro aprende a colocar a vida no lugar certo também. O poder da interdependência. Relacionamentos que elevam. Você já notou como muitas pessoas são competentes individualmente, mas se desestabilizam quando precisam interagir com os outros? Conseguem cumprir prazos, organizar tarefas, dominar processos. Mas quando o tema é lidar com opiniões, divergências e emoções alheias, tudo se paralisa. Isso acontece porque ser eficaz em público depende de quem você é no particular. E Covey é claro. Não há vitória coletiva sem vitória interior. Depois de dominar os 3 primeiros hábitos, proatividade, propósito e prioridade, estamos prontos para ingressar na segunda grande fase da maturidade, a da interdependência. A verdadeira influência nasce do caráter, e é isso que abre caminho para os hábitos 4, 5 e 6, que formam a base dos relacionamentos sólidos e saudáveis. Começamos com o hábito 4. Pense ganha-ganha. Por muito tempo fomos condicionados a acreditar que só existe uma forma de vencer, fazendo o outro perder. No fundo, essa é a lógica do medo. Se o outro conquista, eu perco espaço. Se o outro brilha, eu desapareço. Se o outro cresce, eu encolho. Mas Covey propõe uma visão radicalmente distinta. Relações verdadeiramente eficazes não competem, cooperam. E o melhor acordo não é aquele em que um vence e o outro cede. É aquele onde ambos prosperam. Pensar ganha-ganha exige uma mentalidade de abundância. A convicção de que há espaço para todos, há oportunidades para muitos, há bênçãos que se multiplicam quando são compartilhadas. Isso não é utopia, é maturidade. Porque o mundo real já demonstrou o que a competição cega gera. Conflito, sabotagem, ressentimento, quebra de confiança. Por outro lado, quando você enxerga o outro como parceiro de construção, não como adversário, os resultados perduram, são menos penosos e deixam um legado. É nesse ponto que surge o hábito 5. Procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Este talvez seja o mais negligenciado de todos os hábitos, porque vivemos em uma sociedade que ouve para responder, e não para entender. Estamos sempre prontos para argumentar, corrigir, refutar, mas quase nunca para escutar com empatia genuína. E Covey deixa isso claro. Ouvir com empatia é mais poderoso do que qualquer técnica de persuasão. Porque quando alguém se sente ouvido, ele baixa a guarda, e quando a guarda cede, o diálogo se inicia. E quando o diálogo se abre, a solução aparece. O problema é que a maioria das pessoas ouve com a intenção de convencer. Mas o que cura relações não é convencer, é compreender. Os grandes líderes da história não foram os que falaram mais alto, mas os que escutaram mais profundamente.
E aqui entra uma das ideias mais importantes do livro. Se você quer ser influente, comece sendo íntegro. A influência duradoura vem do respeito, e o respeito nasce da escuta. Sêneca dizia: temos 2 ouvidos e uma só boca, justamente para ouvir mais e falar menos. Jesus disse: a boca fala do que o coração está cheio. E Covey reforça: a qualidade da sua comunicação é um reflexo da sua intenção interior. E nesse ponto faço uma conexão que Stephen Covey não citou, mas que se encaixa com perfeição. Em Quem Pensa Enriquece, Napoleon Hill afirma: grandes realizações nunca são feitas por impulso, mas por um propósito claro e uma aliança harmoniosa com outras mentes. Essa é a essência do Mastermind, a união de mentes com um objetivo comum. Exatamente o que Covey propõe com os hábitos interdependentes. Quando 2 ou mais pessoas decidem construir juntas com base em confiança, escuta e respeito mútuo, o resultado é sempre maior do que a soma das partes. E essa nos conduz ao hábito 6. Crie sinergia. Sinergia não é apenas trabalhar junto, é trabalhar junto de forma criativa, somando forças e respeitando diferenças. É entender que cada pessoa tem um talento, um ponto de vista, uma experiência única, e que o todo se enriquece quando cada parte contribui com liberdade. A sinergia é o oposto da uniformidade. Não é pensar igual, mas pensar em conjunto. Não é silenciar o outro, mas valorizar o que ele tem de diferente. Covey ensina que a verdadeira sinergia acontece quando há confiança entre as partes, respeito pelas diferenças e um propósito claro em comum. Sem esses 3 pilares, a cooperação se transforma em conflito e o trabalho em equipe vira disputa de vaidade. Mas com esses pilares firmes, surgem soluções inovadoras, ideias poderosas e uma energia que transforma ambientes inteiros. E aqui, mais uma vez, a Bíblia se alinha com sabedoria prática. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Salmo 133. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eclesiastes 4:12. A sinergia é como esse cordão, resistente, flexível, potente. Ela não apenas sustenta o presente, ela prepara o futuro. Agora reflita: você tem se relacionado como quem compete ou como quem colabora? Você ouve para compreender ou para refutar? Você trabalha com os outros ou apesar dos outros? A vitória pública não é sobre ser admirado. É sobre ser confiável. E ninguém confia em quem sempre quer vencer sozinho. A maioria das pessoas quer ser ouvida, quer ser compreendida, quer ser valorizada. Mas poucas sabem verdadeiramente valorizar o outro. E menos ainda compreendem que as diferenças não são obstáculos, são o combustível da grandeza. É aqui que o hábito 6. Crie sinergia, ganha poder real. Não como uma técnica para trabalhar melhor em equipe, mas como um modo de viver mais conectado, mais inteligente, mais espiritual. Stephen Covey define sinergia como o todo sendo maior do que a soma das partes, mas vai além disso. Sinergia é o resultado sagrado da humildade e da escuta ativa. É quando 2 ou mais pessoas com visões distintas decidem criar algo que nenhuma delas conseguiria sozinha. E o segredo está no respeito profundo pelas diferenças. Vivemos em uma sociedade que prega tolerância, mas pratica cancelamento. Que diz: cada um é único, mas exige que todos pensem igual. Que defende diversidade, mas se sente ameaçada pelo contraditório. Sinergia verdadeira não nasce da tentativa de padronizar o outro. Ela nasce quando você reconhece no outro algo que você mesmo não possui e, em vez de competir, valoriza. Covey nos mostra que, em contextos de confiança, as diferenças não geram conflito, geram soluções, porque cada pessoa vê o mundo a partir de sua lente, sua história, seus valores, suas experiências. E se você souber ouvir com empatia, essas lentes diferentes expandem sua visão. É como se cada ser humano fosse uma peça de um quebra-cabeça.
Sozinhos, somos incompletos, mas quando nos encaixamos corretamente, a imagem que surge é muito maior do que qualquer um de nós. Essa ideia ecoa com força na sabedoria bíblica. Em 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo fala sobre o corpo e seus membros. O corpo é um só, mas tem muitos membros. E todos os membros, embora muitos, formam um só corpo. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você. A cabeça não pode desprezar os pés. Cada parte tem seu papel. Na harmonia entre as partes, o corpo avança com poder. Essa é a essência da sinergia. Honrar o dom do outro sem apagar a própria luz. Somar sem se anular. Contribuir sem competir. Quantas vezes deixamos de ouvir uma ideia porque ela parecia diferente demais? Quantas vezes viramos as costas para pessoas que não pensam como a gente? Quantas soluções poderíamos ter construído, mas não construímos por orgulho? O estoico Epicteto dizia: nenhum homem é capaz de aprender aquilo que acha que já sabe. E sinergia exige isso: desapego da própria certeza para abrir espaço ao aprendizado coletivo. Em um cenário reativo, criar sinergia é quase um ato revolucionário porque ela exige comunicação honesta, vulnerabilidade, escuta ativa e, sobretudo, humildade. Covey ensina que para existir sinergia, o ambiente precisa ser seguro. Seguro para discordar, para tentar, para errar e para crescer. Sem esse solo fértil, a cooperação vira teatro e a equipe vira fachada. Agora, pense: como estão suas relações hoje? Você cultiva um ambiente de confiança ou de julgamento? Você atrai ideias ou repele sugestões? Porque a vida real é construída com gente. E gente não é máquina. Gente é emoção, é história, é complexidade. Se você dominar esse hábito, vai perceber que os melhores resultados da sua vida virão de colaborações inesperadas, de diálogos com quem pensa diferente, de parcerias com quem você, em um primeiro momento, não compreendia, mas teve maturidade para escutar. É curioso perceber que na natureza, a sinergia está em toda parte. As raízes das árvores se entrelaçam no subsolo para compartilhar nutrientes. Os pássaros voam em formação porque economizam energia. As colmeias funcionam em cooperação tão precisa que produzem mais mel do que qualquer esforço individual. Se a criação vive em sinergia, por que os seres humanos insistem tanto na separação? A resposta está no ego. Porque sinergia exige abrir mão do controle e confiar. E confiar é uma arte espiritual. A sinergia é, portanto, uma ponte entre o que somos e o que podemos ser, entre o eu e o outro, entre a realidade e o milagre. E talvez seja por isso que tantas bênçãos só se manifestam quando estamos em unidade. Jesus mesmo disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Mateus 18:20. A presença divina se manifesta quando há conexão sincera. Por isso, ao praticar a sinergia, você não apenas melhora seus resultados, você se aproxima do sagrado. Você constrói pontes invisíveis que sustentam sua jornada. E assim você descobre que a verdadeira força não está em andar sozinho, mas em saber com quem andar, como andar e por que andar. O hábito final. Afine o instrumento para sustentar a jornada. Chegamos ao final desta jornada, mas na verdade, este é apenas o começo. Até aqui, falamos sobre assumir responsabilidade, viver com propósito, agir com prioridade, construir relações baseadas em confiança e criar soluções a partir da união. Mas existe um hábito que sustenta todos os outros. Um hábito que funciona como a raiz silenciosa de uma árvore forte, invisível à primeira vista, mas absolutamente vital. É o hábito 7. Afine o instrumento. Stephen Covey usa essa metáfora para nos lembrar que, assim como um músico precisa manter seu instrumento ajustado para tocar com maestria, nós também precisamos de renovação constante, corpo,
mente, coração e espírito. Tudo precisa ser cuidado, nutrido e restaurado. A verdade é que você pode ter as melhores intenções, os princípios mais sólidos, a agenda mais organizada, mas, se estiver esgotado, sua excelência vai murchar silenciosamente. Você pode até continuar realizando, mas não será com a mesma presença, a mesma clareza, a mesma alma. Afine o instrumento. Isso significa cuidar do que te sustenta. E aqui Covey nos convida a uma vida de equilíbrio, onde 4 dimensões devem ser renovadas regularmente. A dimensão física, cuidar do corpo com exercícios, descanso, alimentação. O corpo é seu veículo, e não adianta querer ir longe com o motor fundido. A dimensão mental, cultivar a mente com leitura, reflexão, aprendizado. Uma mente que não é alimentada enfraquece, e uma mente fraca aceita qualquer influência. A dimensão emocional, social, investir em vínculos autênticos, cultivar empatia, perdoar. Relações são alimento para a alma. Quem se isola, seca por dentro. A dimensão espiritual. E aqui está o cerne de tudo. Manter viva a conexão com o eterno é lembrar que você não é só carne, não é só rotina, não é só meta. Você é espírito, e espírito precisa de alimento sagrado. Talvez essa última seja a mais negligenciada. A correria nos rouba os silêncios. O barulho da produtividade afoga a voz da consciência. E pouco a pouco, sem perceber, vamos vivendo no automático. Executamos tarefas, mas esquecemos o porquê. A afinação espiritual é muitas vezes a única coisa que nos impede de colapsar. E por isso, renovar-se é mais do que descansar. É reconectar-se. É lembrar quem você é. É voltar à fonte. É abrir espaço para o divino novamente. O Salmo 91, que acompanhou este roteiro desde o início, nos lembra: aquele que habita no abrigo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Descansar aqui não é dormir. É confiar. É recalibrar a alma no silêncio da presença divina. Afine o instrumento. É isso que te permitirá viver com constância, manter a essência mesmo em dias difíceis e florescer com leveza, mesmo em terrenos árduos. Você quer ter energia para manter o foco no que importa? Quer ter clareza para manter o rumo no meio do barulho? Quer ter um coração que constrói com o outro, mesmo quando a dor se apresenta? Então, cuide do seu interior, porque é de lá que tudo nasce. Esse hábito fecha o ciclo do 7, mas na verdade ele o sustenta. Ele é o que mantém o sistema vivo. É a prática que impede o esgotamento e é a sabedoria de quem entendeu que não se constrói nada grandioso se não houver manutenção da alma. Renove-se. Não espere quebrar para cuidar. Não espere a dor para parar. Não espere a perda para valorizar. Faça da renovação um ritmo, não uma emergência. E se me permite, depois de tudo o que você ouviu até aqui, eu te deixo um convite. Volte ao seu lugar de refúgio. Aquele espaço dentro de você onde o mundo não grita, onde o caos não entra, onde só você e o divino se encontram. Talvez seja de madrugada, talvez em um momento de silêncio antes do trabalho, talvez enquanto caminha sozinho. Mas encontre esse lugar e ali, sem pressa, sem performance, apenas diga: Pai, afina meu coração, renova minha mente, guarda meus passos, e que tudo o que eu fizer hoje nasça de ti, porque só quem vive a partir da fonte consegue fluir com verdade. E ao final desta jornada, se algo tocou sua consciência, se alguma palavra iluminou um canto da sua alma, ou se você sente que chegou a hora de colocar esses hábitos em prática com seriedade, escreva nos comentários. Eu vou aplicar. Porque saber é bom, mas aplicar transforma e tudo aquilo que é vivido com intenção floresce. E se você quiser continuar essa jornada com mais clareza, mais ferramentas e mais apoio, nos links da descrição e no comentário fixado, você encontra materiais testados e recomendados por este canal. E-books, guias práticos e conteúdos.
que vão te ajudar a viver com propósito, integridade e constância. Você não precisa dominar tudo de uma vez, só precisa começar. E o primeiro passo pode ser agora.